Olá, meus amigos e irmãos, paz do Senhor Jesus Cristo. Sou Sérgio, pastor Sérgio Carlos. Quero aqui vos saudar com a paz do Senhor Jesus Cristo, agradecer ao nosso Deus, o Deus Altíssimo, que me concede esta oportunidade ímpar de poder estar aqui no Instituto Bíblico Refúgio e Fortaleza. Agradeço ao presidente do grupo, pastor Edivaldo, que nos honrou com este tema que nós vamos falar sobre apologética. Apologética. Um tema muito importante, uma matéria muito importante, um ramo da teologia muito importante. Todos os cristãos deveriam ser um apologista. E nós vamos aprender o que é apologética. Eu sei que falo para pessoas de dentro do grupo, pessoas de bastante conhecimento, né? Mas tudo que nós vamos fazer, nós temos que fazer pelo início, né? Antes de nós trazermos alguns conceitos aqui, eu quero ler um texto bíblico, dois textos bíblicos, na verdade, né, que se encontra, um texto se encontra na primeira epístola do apóstolo São Pedro, no capítulo 3, o versículo 15. Eu vou ler esse texto bíblico. Diz assim, deixa eu procurar aqui, capítulo 3, versículo 15, diz assim, olha lá, para a pessoa que muitas vezes não acha interessante o estudo da apologética e também não tem muito interesse em conhecer as falsas doutrinas, heresias, as falsas religiões. Olha o que a Bíblia diz para você. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Olha só o que Pedro nos ensina. É para nós estarmos preparados, porque vem alguém pedir qual é a razão, por quê, e muitas vezes apresentar uma outra coisa para você, um outro evangelho, um outro ensinamento, tá? Uma heresia, mas você está sempre pronto para poder fazer essa defesa da sua fé. Olha só o que diz aqui na segunda epístola do apóstolo São Pedro, do capítulo 2, no versículo 1 e 2, diz assim: e também, isso aqui fala dos falsos mestres, dos falsos ensinadores dentro das igrejas, olha só. E também houve entre o povo falsos profetas. Ele está dando o exemplo do Antigo Testamento, que lá houve falsos profetas. Como entre vós haverá também falsos doutores, ou falsos mestres, falsos ensinadores. Ele continua dizendo assim, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Olha o que Pedro está dizendo, que haverá falsos mestres, falsos ensinadores, falsos pastores, que vão trazer heresias de forma encoberta. E olha só, interessante que Pedro diz, heresias de perdição. Ele diz ali heresia, ou seja, ensinamentos que levam as pessoas a crerem e se perderem, porque se desviam da verdade. Tá? E ele diz assim, e negarão o Senhor que os resgatou. Olha só, se esses falsos doutores, esses falsos ensinadores foram resgatados por Cristo, eles foram resgatados pela verdade. Um dia eles creram através da verdade, mas agora eles se desviaram da verdade e querem desviar a muito. Então por que eu devo estudar
apologética? Por que eu devo estudar as falsas doutrinas, as falsas religiões? Justamente por causa disso. Para a defesa própria e para fazer notória a verdade. Como defesa própria, pastor Sérgio? Olha, quantos de vocês já não acordaram no domingo pela manhã com pessoas batendo na tua porta, querendo lhe ensinar uma nova doutrina ou ensinar para você um outro evangelho, uma interpretação particular da Bíblia, vendendo, por exemplo, para você revista que traz ali profecias do fundador daquela seita, torcendo a verdade. Então fica mais fácil você se defender, você conhecendo qual é a falsa doutrina. Qual é a falsa doutrina? Então fica mais fácil para você. Ou o novo convertido, que quando ele não conhecia o evangelho verdadeiro, ele estava no mundo. Aquela seita nunca foi atrás dele enquanto ele estava no mundo. Mas assim que aquela seita soube que ele aceitou Jesus, está aprendendo o evangelho, eles vão trabalhar para que eles tirem o novo convertido do verdadeiro evangelho, para que levem para aquele ensinamento deturpado, para aquela seita. Tá? Então Pedro nos faz essa advertência. Tá? Mas vamos para o conceito que é apologética. Né? Uma palavra do grego, não lembro como que é a expressão direita, apologia, acho que é isso, que significa defesa verbal. Então apologética é uma defesa argumentativa. Tá? Então, já a apologética cristã é uma defesa argumentativa com base na verdade bíblica. Tá? Então você faz a defesa da sua fé, a defesa do evangelho através de argumento. E esse argumento tem como base as verdades bíblicas. Né? Mas olha só, a apologética, no meu entendimento, ela não deve ser ali utilizado como uma forma de uma ferramenta que para você vencer um debate contra um herege, contra uma falsa religião. Não, eu não acredito dessa maneira. Ela deve ser usada para dois objetivos. Primeiro, a defesa da sua fé, como eu já falei. E segundo, ela deve ser usada para fazer notório. Ser notório a verdade. Por que fazer notório a verdade? Porque muitas pessoas estão no engano. Muitas pessoas que nunca conheceram a verdade. Eles caíram no laço de uma heresia, têm um coração verdadeiro e não conhecem a verdade. Agora, tem aqueles que já se desviaram da verdade. Né? A Bíblia diz que o homem herege, né? Você deve repreender uma ou duas vezes, mas se ele não te der ouvido, você tem que se afastar dele. Tá? Mas quando eu falo em fazer notória a verdade, eu estou falando com aquela pessoa que nunca conheceu a verdade. A pessoa caiu no laço de uma heresia achando que é uma verdade. Tá? Então, ela não deve ser, a matéria apologética, ela não deve ser utilizada para vencer nenhum embate, mas sim para a defesa da sua fé e também fazer notório a verdade. Isso que nós devemos pensar ali sobre a questão sobre como utilizar esse ramo aí da teologia, que é o responsável pela defesa da fé. Tá bom? Agora nós falamos ali sobre a questão das religiões, né? Ou religião. O termo religião vem do latim religare, né? Esse termo religare, que é latim, né? Significa ligar aquilo que já foi religar aquilo que um dia foi ligado. O homem um dia foi ligado a Deus, né? Lá no Éden. E aí o homem caiu, então veio a religião para religar o homem a Deus, religar o homem ao divino, tá? Este é um conceito de religião, tá? E como que nós podemos ligar o homem a Deus novamente? Através da teologia. O que é teologia? Teo, Deus, logia, estudo.
Então, teologia significa estudo das coisas de Deus, tá? Então, teologia é isso. E o que é uma doutrina? Doutrina é o ensinamento da teologia. Bom, a teologia ela tem que ser essência bíblica. A teologia cristã ela tem que ser essência bíblica, tá? Isso é teologia, ok? Doutrina ela já é o ensinamento da teologia, tá? Então eu faço esse conceito aí. Doutrina é o ensinamento da teologia, ou seja, é o ensinamento da essência bíblica, isso é doutrina, tá? E o que é religião? Religião é a prática, tá? A religião é a prática. Então, teologia é o estudo das coisas de Deus, é a essência bíblica, tá? A doutrina é o ensinamento da teologia e a religião é a prática. Agora, nós não podemos confundir religião, nós podemos confundir ali doutrina com dogma, né? A doutrina é o ensinamento da teologia, tá? Já o dogma, tá? A doutrina tem que ser essência bíblica. Já o dogma são característica particular de cada igreja, tá? Uma igreja, todas as igrejas têm ali suas características, seus dogmas particular. Mas uma igreja, ela precisa ensinar a teologia, que é a essência bíblica. É muito difícil uma igreja que não tenha dogma, mas ela jamais deve deixar os seus dogmas ferirem a essência bíblica, né? Entre aspas, ferir entre aspas, tá? Então, a diferença entre doutrina e dogma é essa, tá bem? Então, nós vamos ter que falar sobre heresias, sobre as heresias, né? A palavra heresia, ela vem do grego aerese, né? A herese significa preferência, ou seja, é o ato de se afastar das verdades bíblicas, tá? É uma pessoa, um grupo de pessoas se afasta das verdades bíblicas, então se afasta da essência bíblica, tá? Isso é uma heresia, tá? Como que eu posso identificar ali uma heresia? Bom, eu vejo aqui pode ter mais forma, mas vamos aqui dar duas formas de eu identificar uma heresia. Por exemplo, uma interpretação unilateral da palavra de Deus, né? Uma unilateralidade na apreciação da doutrina, tá? Por exemplo, a pessoa ela dá um ênfase na unidade de Deus, no Deus uno, mas ele esquece, ou ele abandona, ou ele não crê na Trindade. Deus único, mas não dá ênfase ao Deus único, mas ele não aceita a Trindade. Tipo o grupo Voz da Verdade, tá? Que não crê na Trindade. Tá? Ou dá ênfase à Trindade e esquece que Deus é uno. É uma doutrina ali que precisa ser estudada com mais profundidade, né? Outro exemplo que nasce ali um exemplo a identificar ali uma heresia, né? Dá ênfase que Cristo é 100% humano, mas esquece ou não crê na divindade de Cristo, 100% Deus, tá? Então, às vezes a apreciação doutrinária, tá? Eles fazem uma apreciação unilateral aí da doutrina, dos ensinamentos bíblicos, né? Muitas vezes também tem as contradições de fatos também, né? Eu posso entender ali contradições de fato a respeito ali da questão das heresias também, né? Veja só, histórias de doutrinas baseadas em fatos que não fornecem base para tal, né? Então, assim, a pessoa pega ali
uma doutrina e doutrinas históricas que se baseiam em fato que não fornece base para tal. Então não adianta eu trazer um ensinamento, tá? Uma doutrina e me basear em histórias e fatos, tá? Que não sustentam aquela doutrina. É uma das formas de eu também identificar ali uma heresia, né? Tem incoerência lógica, né? Uma incoerência lógica que nós podemos usar o bom senso na matéria de religião, na questão de religião podemos sim usar o bom senso, né? Na questão da matéria de religião, tá? Então são algumas coisas que nós podemos estar atento para poder identificar ali uma heresia, tá? E através da heresia, tá? Que nascem ali as seitas, tá? Nós temos que fazer uma separação. Eu entendo desta maneira, eu penso desta maneira e respeito quem pensa um pouco diferente de mim, tá? Nós precisamos definir seitas, falsas religiões e alguns movimentos, tá? O que é uma seita? Seita é uma facção, um partido, tá? Do ponto de vista cristão, né? Do ponto de vista cristão, uma seita, ela é uma facção ou grupo que se afasta da verdade e começa a usar as falsas doutrinas, heresias, né? Como, por exemplo, tem algumas seitas que eles crê, tá? Completamente contrário à Bíblia, foi criada uma heresia. Vamos dar um exemplo aqui. Uma seita que não aceita a Trindade. A Trindade, a doutrina da Trindade é bíblica. Então, se eu começar a recusar a doutrina bíblica, qualquer uma dessas que seja, eu me torno uma seita. E isso que eu começo a crer é uma heresia, tá? Então, geralmente as seitas elas saem ou nascem dentro de uma igreja que eu digo é uma igreja cristã que preza pela essência bíblica, pela essência, pelos ensinamentos bíblicos, tá? Então, geralmente saem de lá. Então, a seita ela é originária da igreja cristã, ela sai de dentro de uma igreja cristã. Então nós precisamos lá. A seita é o pseudo-cristianismo. O que é o pseudo-cristianismo? O falso cristianismo, tá? Isso é uma seita. Então seita é um falso cristianismo. E o que é uma falsa religião? Então por isso que eu disse, nós temos que separar seita, falsa religião e também movimentos. Alguns movimentos eu vou explicar um exemplo de movimento para vocês, tá? A falsa religião, qual é a característica da falsa religião? Aquela que adora os falsos deuses, fala de falsos deuses, tipo budismo, tipo hinduísmo, tá? Eles adoram falsos deuses, isso é falsa religião, tá? Já uma seita pseudo-cristã, ela teve origem dentro do evangelho. Por causa de uma heresia, ela se separou. Então, isso é uma seita pseudo-cristã. Já a falsa religião, ela nunca adorou a Cristo. Ela não usa, na grande maioria dela, não usa a Bíblia, não usa o Evangelho. Tá? Isso é uma falsa religião. Tá? Então, e nós temos os movimentos. O que são os movimentos? Vou te dar um exemplo. Nova Era. Nova Era não é uma religião, ela é um movimento de alcance mundial. Tá? Ela é um movimento de alcance mundial, Nova Era. Tá? Embora tenha ali uma espiritualidade, segmento da Nova Era tem uma certa espiritualidade ali, mas não tem ali um livro sagrado, um livro que eles chamam de sagrado como regra da fé deles. Não existe isso. Então isso é um movimento de alcance mundial. Aí então tem as falsas religiões e tem as seitas pseudo-cristãs. Tá bom? Por exemplo, uma seita pseudo-cristã que nós vamos tratar aqui, e aqui vai ser o foco nosso, tá?
o grupo dos 12, o G12. Que grupo é esse? Muitos já ouviram dizer do G12, tá? O movimento G12 ele foi criado na Colômbia por um pastor, né? César Castellanos, tá? Que diz que recebeu, olha só a característica das seitas, recebe uma visão, segundo ele, recebe uma visão que Deus falou para ele e deu a ele, segundo o que ele diz, um modelo de crescimento das igrejas para o futuro, tá? Então, nasceu ali um movimento herético, tá? Uma falsa religião, na verdade a falsa religião não, nasceu ali um pseudo-cristianismo por causa a maneira deles fazerem ali o culto deles, que é o grupo do 12. O que é isso? O grupo, o G12. O G12 é o grupo de igreja por células. 12 pessoas durante a semana dentro de casa, dentro da casa, de uma determinada casa, estudando, né, ali o que determinou ali no manual do grupo G12, tá? E que depois saem pessoas dali para formar outro grupo de 12 e por aí vai, tá? No Brasil eles foram trazidos aqui pela senhora Valnice Milhomens, tá? E também ali pelo pastor René Terra Nova, tá? Esse é um movimento falso, tá bom? Essa igreja do pastor, desse pastor, o pastor ali da César Castelhano, ele é pastor da Missão Carismática Internacional, tá? É uma igreja neopentecostal e ali dentro do que ele desenvolveu da visão do G12 tem ali algumas práticas estranhas, muito estranhas, né? Por exemplo, algumas práticas espíritas, né? Por exemplo, a pessoa ela se une ao G12, faz parte de uma célula com 12 homens, 12 mulheres, que segundo a visão do César Castellano, ele deveria reproduzir a visão para 12 homens, depois 12 homens para mais 12 homens, e ia formando um sistema de células, né? Onde as igrejas elas funcionam em células, nas casas, fazendo grupos e mais grupos, e assim ele conseguiria atingir ali o quanto mais número de pessoas, ou seja, tira as pessoas dentro da igreja para se cultuar em casa, tá? Essa é a visão deles. E depois de um determinado tempo a pessoa vai para o encontro, né? E eu vou deixar algumas coisas aqui para o nosso debate depois, tá bom? São estágios, né? O primeiro processo é consolidação, né? A pessoa ela é evangelizada, entre aspas, dentro das células, tá? E depois ela vai consolidar através de um questionário, onde chama-se o mapeamento espiritual, tá? E aí a pessoa vai responder perguntas sobre o passado da pessoa, sobre a família, né? Coisas mais íntimas dentro de um questionário. Isso se chama de mapeamento espiritual, tá? Que é o processo de consolidação, tá? E aí um outro estágio que tem é o pré-encontro. São 4 palestras que preparam a pessoa para o encontro, tá? O chamado encontro de 3 dias, tá? Nesse pré-encontro a pessoa recebe ali conhecimento sobre o senhorio de Cristo, sobre mordomia, batismo e sobre a visão da igreja, tá? E quando a pessoa está pronta para o encontro, é aí que começam os grandes problemas, né? Por exemplo, eu disse sobre práticas espíritas, né? Mas uma das práticas mais complicadas que tem nesse movimento G12 no encontro é a tal da regressão. E aí eu digo aqui, meus irmãos, o que eu começo a entrar neste assunto aqui não é o que eu li ou o que eu estudei, mas são coisas que eu vivi, tá? Eu vivi alguma coisa
parecido, próximo. E quando eu começo a ver a prática desse grupo G12, que agora eles mudaram o nome, M12, MD12, qualquer coisa assim. Eu não me lembro agora qual que é o nome que eles mudaram. Eu me lembro sobre algo que eu vivi, né? Eu não sei se aqui entre os refugiados vai ter alguém, tá? Eu tenho até um certo receio de falar algumas coisas, né? Mas agora eu estou entrando numa área que eu conheço. Talvez alguém aqui no grupo dos 12 já ouviu falar do processo Hoffman da quadrinidade, tá? Talvez você ouviu, mas se você ouviu ou leu sobre o processo Hoffman da quadrinidade, você apenas leu ou ouviu dizer. Mas se você fez o processo Hoffman da quadrinidade, aí você vai dar razão pelo que eu estou falando, porque você viveu. E eu vivi o processo Hoffman. O processo, quando eu olho aqui para que o G12 faz nos encontros deles, é igual, é praticamente muito próximo do que o processo Hoffman faz, principalmente quando se trata de regressão. O que é essa regressão? É você são trabalhos psicológicos que é feito com a pessoa, que a pessoa vem relembrando coisas do passado dela num transe, num êxtase, que a pessoa volta lá atrás e eles têm ali a intenção de trazer a pessoa dentro da sua mente, nas suas lembranças, até no ventre. Essa é uma intenção. E eu estou falando isso porque, como eu disse, eu já fiz o processo Hoffman da quadrinidade. Tá? E assim como nos encontros do G12, a pessoa não pode contar o que acontece nos encontros. Da mesma forma, o processo Hoffman da quadrinidade, né? Alma, corpo, alma, espírito, tá? Da pessoa e depois mais um ser. Se você lê sobre isso, vai te falar diferente. E aonde foi o que eu fiz o processo Hoffman da quadrinidade? Em Cotia, São Paulo, no Hotel Fazenda Retirado. Da mesma forma que o encontro do G12 também é um retiro, né? Onde as pessoas ficam retiradas, fica 12, não sei quanto tempo é, 3 dias na verdade, 3 dias, aonde vai ter quebra de maldição, cura interior, tá? Perdão, perdão dos seus pais, tá? É igual o chamado amor negativo do processo Hoffman da quadrinidade, tá? Quebra de maldição, cura interior, perdão do pai, perdoar o pai, perdoar a mãe, até perdoar a Deus, tá? São traumas que eles dizem que a pessoa trazem do passado que ela precisa ser curada agora. Mas a Bíblia não nos traz isso, tá? A Bíblia não nos traz isso, tá? Eles têm um negócio, um termo que é usado no G12 que é chamado de cobertura espiritual. O que é cobertura espiritual que eles chamam? Chama-se salvação. A salvação para eles é cobertura espiritual, tá? Que a sua salva para o G12, a sua salvação ela só é conquistada através da quebra de maldição, da cura interior. E para você, por exemplo, ter uma cura interior, você tem que fazer regressão. Tá? Então, isso aí são heresias, são mentiras, tá? Que contraria a Bíblia. A salvação é alcançada por todo ser humano através do sacrifício na cruz do Calvário. E não porque você tem que fazer uma regressão e fazer uma cura interior, perdoar seu pai, porque seria mais ou menos assim: quando você é criança, aquelas coisas que você queria fazer e que seu pai não permitia, você desenvolveu ali um rancor, uma raiva ou coisa parecida e que você trouxe essa carga emocional contigo até nos dias de hoje, e você precisa perdoar seu pai para você ser feliz e para você poder alcançar a salvação. Porque senão aquela raiva que a criança sentiu lá atrás do pai é um rancor, uma falta de perdão que vai comprometer a salvação dela. É assim que o G12 trabalha, tá? E como eu disse, é muito próximo do que o processo Hoffman. Aquele que quiser depois pesquisa aí, Bob Hoffman, que é o fundador
do Instituto Hoffman, que tem em muitos países do mundo e tem no Brasil também. Tá? Então, o que o G12 faz é próximo ao que ali o processo Hoffman ele acaba fazendo também. Ali no processo Hoffman, depois de muitas etapas, cada um tinha que dar um nome para o seu guia espiritual e não podia ser Jesus. Então, quando eu olho para o G12, meus irmãos, eu vejo aqui que essa questão do G12 tem trazendo um certo conceito da igreja em célula, tá? Dentro do conceito dos 12 apóstolos, totalmente fora da Bíblia, né? Se fosse somente os 12 discípulos, né? Não teria quase 120 pessoas no dia de Pentecostes lá. Que nós sabemos que tinha quase 120 pessoas no cenáculo onde foram batizadas no Espírito Santo. Tá? Então esse conceito deles está errado. Olha, quero dizer aqui que eu não tenho nada contra as pessoas formarem um grupo de estudo dentro de casa e que nesses grupos de estudo se aprenda a essência bíblica, tá? E claro que num grupo de estudo que você faz, você sente mais à vontade do que num culto com muitas pessoas, sente mais à vontade para você fazer pergunta, tirar suas dúvidas. Mas desde que nesses grupos ensinem a verdade e a essência bíblica. Mas eu estou trazendo para vocês aqui a questão de algumas situações que acontecem no grupo G12. Nós estamos falando de apologética, da defesa da nossa fé. Né? Então eu trago aqui o foco aqui sobre as heresias, sobre essa seita, sobre esse método de fazer com que a igreja cresça a qualquer custo, né? Esse método de controle da mente, tá? São situações que podem até causar problemas de saúde, tá? Libertação de traumas passados. O que a Bíblia diz sobre a questão de traumas passados ou de problemas? A Bíblia diz que nós somos nova criatura. As coisas velhas já passaram, isso que tudo se fez novo. Tá? E essa questão ali de você perdoar seu pai lá quando você era criança, de alguma coisa que seu pai não permitiu que você fizesse, ou mesmo te deu uma chinelada, uma cintada, e você trazer, naquele momento que você ficou bravo com seu pai, você traz um rancor que você não sabe e você tem que perdoar. Olha, a Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. É assim que a Bíblia Sagrada nos ensina. Tá? Então, eles têm práticas esotéricas. O que é uma prática esotérica? É aquilo que é oculto, aquilo que é encoberto, é restrito a algum grupo. Né? Porque quando você os encontros do G12, você não pode contar o que acontece nos encontros de 3 dias. Mas nós sabemos, tá? Então, são práticas ocultas dentro ali do grupo do G12, tá bom? Então, aqui no Brasil nós temos aí, deixando claro aqui que o estudo nas casas, que seja 12 pessoas ou mais, ou mesmo pessoas, não tem nada contra isso. A questão é ensinar a essência bíblica, tá? A teologia é a essência bíblica. Tá? Então nós temos aí muitos textos bíblicos para refutar essa falsa religião. Tá? Então eu queria aqui que nós debatêssemos a respeito do G12 e se quiserem também nós podemos falar da nova era. A nova era ela está ligado, ela não é a religião, é um movimento de alcance mundial, está ligado ali a questão da nova ordem mundial, tá? A nova era ela é encoberta apenas para um grupo de pessoas e ali no começo dos anos 70 ela veio a público, tá? Como a nova era de Aquários que irá surgir deixando a era de Peixes, que é chamada a era do cristianismo para eles, e acabaria o cristianismo e começaria ali a nova era. A nova era é o seu pensamento, a sua essência, é a nova ordem mundial. Tá? Nós poderíamos até falar sobre isso. Tá? Agora são já
mais de meia-noite eu estou gravando esse vídeo aqui, não pude fazer antes por causa dos meus muitos compromissos e afazeres, tá? Mas eu vou estar aí postando esse vídeo aqui e daí nós estaríamos debatendo e falando ali dentro desses dois focos, ou nova ordem mundial, ou nova era, ou podemos focar aqui sobre a questão aqui mais a fundo nos nossos debates sobre essa questão aqui da nova era, tá? A nova era que na verdade são um movimento de alcance mundial, tá bom? Espero ter sido claro nesta introdução, porque isso aqui é uma introdução, tá? Para que nós podemos iniciar um debate neste sábado e aprendermos um com o outro, tá? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.